Diz assim a palavra do Senhor: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Lembre-se, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É um tema muito forte, aonde nós estamos aqui, reunidos no nome do Senhor, porque Ele se tornou na nossa vida prioridade. Quando Ele diz busca primeiro o reino de Deus, Ele está falando acima de todas as coisas. E nós vivemos numa geração a qual muitas pessoas têm colocado tantas outras coisas, ou têm começado, Solange, de trás para frente. Senhor, acrescenta primeiro as demais coisas que eu preciso, que eu quero, mas não tenho compromisso com Ele. E quando nós entendemos e sabemos que se essa igreja permanece, é porque nós temos Ele como prioridade. Porque aquilo que nós não podemos, Carol, é Ele que nos sustenta. A palavra de Deus diz assim: se nós chegamos até aqui, foi porque o Senhor nos ajudou. Nós passamos por tantas lutas, por tantas dificuldades, mas a presença dEle sempre esteve neste lugar. E quantas vidas foi alcançada? Quando nós falamos busca primeiro, nós estamos falando de renúncia. Quando nós falamos eu vou buscar primeiro, eu estou falando que eu confio em Deus, independente da situação que eu estou vivendo. Eu confio no Senhor. Eu confio em Ti, mesmo desempregado, mesmo doente, mesmo enfermo. E eu não deixo de Te buscar. E é por isso que nós estamos num culto como esse, de festividade, para celebrar e agradecer a Ele, porque Ele tem sido verdadeiramente prioridade nas nossas vidas. Porque você poderia estar em qualquer outro lugar, sim ou não, mas você escolheu vir comemorar, celebrar a vontade de Deus quando Ele tocou no coração, porque não veio do pastor Ederson, está no coração de Deus. Quando Ele diz abre esta igreja, abre as portas do céu na terra, aonde um lugar que não havia igrejas, não havia tantas igrejas, principalmente em português, mas assim Ele quis, porque Ele viu que aqui havia pessoas que ainda tinha Ele como prioridade, e esse é motivo para nós se alegrar. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Pode tomar o seu assento. Porque nós precisamos fazer, aleluia, o nosso melhor para o Senhor, com honestidade e transparência, sem precisar pisar em ninguém, sem precisar puxar o tapete de ninguém. É assim que Deus opera na sua obra, quando você ama Ele sobre todas as coisas, e quando você é fiel, quando você é justo, quando você é obediente, quando você também, aleluia, Tina, é paciente no Senhor, quando você espera as promessas do Senhor acontecer na sua vida. Isso é Ele ser prioridade, quando você não desanima em meio aos desertos, em meio a toda e qualquer circunstância e adversidade, porque eu tenho certeza que todos nós aqui um dia já pensamos, eu vou parar, eu vou desistir, mas tem algo que se chama Espírito Santo, que tem, aleluia, sustentado a igreja, porque Ele tem movido, porque Ele tem te alcançado, porque Ele é prioridade na tua vida. E para quantas pessoas já não se tornou prioridade? O trabalho, o dinheiro, outras situações têm se tornado prioridade. E a essa palavra vem falar ao nosso coração que a igreja do Senhor, ela tem um papel muito importante,
para que você justamente mantenha Ele como prioridade. Larga as outras coisas, faça como Maria. Não fique como Marta, só preocupada, fazendo os afazeres, mas, aleluia, escolha a melhor parte, de ter Ele na proa do barco. Eu estou falando aqui dentro da palavra, várias passagens, para que nós entendamos quando Ele é prioridade na nossa vida. De você, aleluia, estar passando por grande luta, o barco está balançando, mas Ele está na proa da sua vida, está na proa do barco. Porque a tempestade vai vir, Lara, e o que nos sustenta até aqui não é as forças que nós temos, mas é a força de Deus. Davi, ele vence o gigante quando ele vai com as forças do nosso Senhor. Aleluia. Sansão vence o urso, vence o leão, quando ele usa as forças de Deus. E quando nós não temos Ele como prioridade, a nossa queda é certa. E é algo tão terrível e tão triste. Por isso, num tema como esse, desta festividade, o Senhor tem se alegrado com muitos aqui, que mesmo com tanta luta, tanta dificuldade, continua crendo, continua adorando, continua buscando. Aleluia. E começa a trazer agora a sua memória, quantas tempestades você já passou. Mas a tempestade veio, a tempestade chegou, mas Jesus estava no meio da tempestade. No meio, aleluia, desta igreja. Quantas vezes, Luiz, nós passamos por luta, chegamos a estar aqui em 2, 3 pessoas, mas a palavra diz: aonde tiver 2 ou 3, eu estou ali no meio de vós. Deus não é limitado à quantidade de pessoas, a números, aleluia, mas Ele olha aquilo que está dentro. E hoje é para você se alegrar nessa festividade e dizer: agora eu entendo que o Senhor tem sido prioridade na minha vida. Porque tantas vezes eu pensei em parar, em desistir, mas existe algo que dentro de mim começava a fluir, começava a jorrar de dentro do meu coração. Carol, quantas vezes vem a decepção, vem desilusões com pessoas, com coisas, mas o Espírito de Deus, Ele te move, o Espírito de Deus te impulsiona e Ele não permite que você pare. Sabe por quê? Existe algo chamado promessa de Deus para a sua vida. Existe algo nesta noite chamado promessa de Deus para esta igreja em Glasgow. Existe algo chamado, aleluia, propósito que Deus tem na tua vida, aleluia, e até mesmo na vida dos seus filhos que está aí à sua volta. Que muitos aqui pode ser como eu, que talvez não fala inglês, mas que os nossos filhos vão falar, e muitas almas vão ser alcançadas. Não adianta nada nós se reunir e Ele não está como prioridade. Não adianta nada nós se reunir aqui apenas e não for no nome dEle, no nome daquele que é santo. Aleluia. Por isso nós se reunimos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Por isso busca de todo o teu coração, aleluia, de todo o teu entendimento, mas também da sua alma. Quantas vezes a tua alma ficou aflita? Quantas vezes você chorou, você se desesperou? Mas eu quero dizer que no meio da tempestade, Jesus, Ele te sustenta. Que no meio da tempestade Ele levanta as suas mãos. E nós hoje nessa festividade, olhando para trás, vamos dizer: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluia. Nós vamos dizer: não foi fácil,
Mas a tua promessa, Senhor, quando disse para a minha vida, entra no barco, quando Ele, aleluia, te alcançou, quando você aceitou Ele como Senhor da tua vida, aleluia, a tua promessa não está no meio da tempestade, a tua promessa não está na questão do barco, a tua promessa não está, aleluia, nas ondas que se levantam contra ti. As tuas promessas não estão nas suas mãos, mas está nas mãos daquele que se levanta hoje ao teu favor, e Ele começa a dizer: filho, eu estou guardando, eu estou cuidando, e eu sei o que você precisa, porque essa palavra vai dizer: as demais coisas vai ser acrescentadas. Não, está falando, e todas essas coisas que você necessita, que está no teu coração hoje, Ele vai suprir. Mas nós precisamos crer que Ele é prioridade na nossa vida. Chegou a enfermidade, e agora o que eu faço? Aonde está a tua fé? Ele é prioridade, que Ele está na frente. Lembra de Josué? Que para o reino mais fraco ele perdeu, quando ele não colocou Deus como prioridade, quando ele não foi buscar o conselho de Deus, quando ele não foi buscar a Deus, quando ele não foi para o joelho, quando ele não foi para a presença. Você acaba perecendo pelas coisas mais fracas desta terra. Tem quantos caído porque Deus não é mais prioridade? Aí olha para o seu casamento, olha para a sua família e diz assim: está destruída. Mas aí vai entrar a prioridade em dizer: aleluia, eu consultei ao Senhor. Noé, ele recebeu o que? As estratégias do Senhor, sim ou não? As medidas, a altura, o material, e ainda ele vem dizer: olha, eu vou ainda mandar betumar. Betumar significa fechar as brechas. Mas tem muito cristão que ainda deixa brecha. E não adianta nada você ter uma arca tão imensa, mas está cheio de fresta, porque o barco vai afundar. Então o que o pastor quer dizer? Que quando ele não tiver como prioridade, o barco ele vai afundar. Mas se Ele é prioridade na tua vida, aleluia, quem vai te exaltar no momento da dificuldade é Ele. Quem vai te honrar no meio da dificuldade é Ele. Quem vai falar no teu coração é Ele, porque você precisa ter Ele como prioridade. Você precisa sentir a presença dEle e não ficar para as coisas que estão à sua volta. O Evangelho tem se perdido, porque muitos ficam olhando nas causas possíveis, na sua força, na razão. Mas eu quero dizer que o caminho da fé é totalmente diferente do caminho da razão. É aquilo que eu sei fazer, mas agora Noé, ele sabia construir a arca. Ele não era engenheiro. Nós vamos entender que quando nós colocamos Ele como prioridade, lembra de Daniel, quando foi lançado na cova dos leões? Ele tinha uma vida de oração, e mesmo com decreto, ele falou: não vou parar, porque Ele é minha prioridade. Se for preciso morrer, eu vou entregar minha vida, mas Ele é prioridade, porque Ele cuida de mim. E se nós estamos aqui, aleluia, foi porque Ele está guardando, é porque Ele está cuidando. Não busque só os benefícios, as bênçãos de Deus, mas queira Ele na sua vida e na sua casa. É impossível agradar a Deus se não tiver fé. É impossível você vir para uma festividade como essa e você olhar só simplesmente para a festividade, as decorações, luzes, tudo que está aqui à nossa volta, mas sair com o coração vazio. Porque esse lugar, aleluia, ninguém pode preencher a não ser Ele. Porque a palavra diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. Se você quer ser cheio dEle nesta noite, aleluia, que Ele permaneça como prioridade. E todas as necessidades que você está vivendo, Ele vai acrescentar, porque a palavra dEle, aleluia, ela não mente, ela não erra.
Talvez Ele não dê aquilo que você queira, mas Ele sabe o que você necessita. Tem passado dificuldade aqui, mas se Ele é prioridade, o pão não faltou na sua mesa, sim ou não? Quando Ele está como prioridade, você pode até passar com um pedaço de pão e um copinho de água, mas vai ter o pão e vai ter a água, e o Deus que provê, o Deus que multiplica, vai mudar a situação e a circunstância. Mas muitas vezes, Carol, a prova vem na nossa vida para mexer com as nossas estruturas, para nós sair do perceptivo, daquilo que nós vemos, mas passar, aleluia, a sentir o que é a vontade de Deus para a nossa vida, o que te move, até onde você está limitado. Enquanto eu tenho dinheiro eu vou para a igreja, mas quando o dinheiro faltou, eu não quis buscar a Ele, virando as costas para Ele, dizendo: o sacrifício da cruz do Calvário não é mais importante do que a minha condição financeira. Quando você deixa de vir para a igreja, buscar a Ele para fazer outras coisas, você está dizendo: olha, aquilo que Jesus fez na cruz não é importante para mim. Porque quando nós colocamos isso como prioridade na nossa vida, sabendo que realmente Ele já nos livrou, nós tinha todos os motivos para ser feliz, mas porque está faltando as demais coisas que essa palavra diz, tem muitos que têm saído da presença, tem muitos que têm se afastado, tem muitos que têm saído, abandonado, tem muitos que têm parado. Pregava, não prega mais, louvava, não está louvando mais. E Deus está falando aqui: ei, só me adore nessa noite, porque as outras coisas que você precisa, eu vou acrescentar. Descansa o teu coração, porque Ele não deixa faltar. Eu nunca vi um justo a mendigar o pão. Tantas passagens que eu falei aqui, para que você entenda que Ele é prioridade, e que de nada vale todo o nosso esforço do nosso braço, se Ele não estiver no controle, se Ele não estiver na proa. Tem pessoas, Lara, que se mata trabalhando com as forças do seu braço, mas quando Ele é prioridade, está dizendo que as demais coisas Ele vai acrescentar. Nós precisamos aprender a confiar também nele. Muitas vezes nós queremos agir, mas nós não estamos buscando a presença. Nós queremos a palavra oração, orar mais ação. Quando nós oramos, nós vamos ter uma ação, mas uma ação do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Quando nós temos uma ação sem a oração, nós estamos agindo pela nossa vontade, pela nossa carne. Aleluias. No nome de Jesus, que vocês entendam que Ele precisa ser, para mim e para você, prioridade.